Gravação fica mais perto. Olá, olá. Mais perto. Olá, olá, olá. Tudo bem, pessoal? Vamos começar daqui a pouco uma live com o deputado federal Enrico Mizasi. Vamos falar sobre saneamento, vamos falar sobre projetos no Congresso, vamos falar sobre o impacto das iniciativas ou falta de iniciativas brasileiras na preservação ambiental. Então, esses são temas bastante importantes relacionados basicamente ao investimento no Brasil, né? Seja o aspecto de saneamento, seja relacionado ao aspecto de propostas no Congresso que precisam ser votadas, entre elas reforma do Estado, reforma tributária, né? Então, vamos lá, vamos entrar aqui. O deputado Enrico Mizasi. Ele deve estar entrando aqui agora. Tô vendo como vai. Boa noite. Ô, Rafael, tudo bem? Boa noite. Tudo Boa noite ótimo. Tudo ótimo comigo. Como é que tá com você? Tudo bem, melhor do que eu mereço, graças a Deus. Tô me vendo bem? Tô ouvindo bem, vendo bem, alto e bom som. Primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade em falar comigo sobre temas bastante relevantes, seja o marco do saneamento, sejam reformas, sejam questões relacionadas a iniciativas de preservação ambiental. Antes de eu começar a gente discutir propriamente, eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem é Enrico Mizasi. Boa. Em primeiro lugar, Rafael, eu que agradeço e fico honrado com o convite de fazer essa live contigo. Agradeço de coração. Bom, eu sou de São Paulo capital. Estou agora com 26 anos de idade. Sou advogado formado lá no Largo de São Francisco, com mestrado em Direito Constitucional. Essa é a minha área de especialização. E a política entrou na minha vida mais ou menos no meio da faculdade. Quando eu primeiro comecei com um interesse mais intelectual, Rafael, de estudar Direito Constitucional, Teoria do Estado, e essas áreas. E depois a teoria se encontrou com a prática quando eu conheci o deputado Reinaldo Augusto, que é um deputado estadual, ainda hoje é deputado estadual, que me convidou a trabalhar com ele e colocar um pouquinho a mão na massa, tirar a teoria do céu das ideias e ir para a prática um pouco. E então foi um caso de envolvimento cada vez maior, até que na eleição de 2018 fui eleito deputado federal pelo Partido Verde, na primeira eleição que eu disputei. Antes eu trabalhava na parte do bastidor, né, na assessoria parlamentar, que é muito rico também. E agora estou no meu primeiro mandato, nessa legislatura. Estou nesse ano como líder do Partido Verde, Rafael, aqui na Câmara. Nós somos poucos, mais bravos. Somos 4 deputados. Eu estou liderando o PV nesse ano complicado para o país, para o mundo. E também sou coordenador da Frente Parlamentar do Saneamento, que nós criamos no início do ano passado, em abril do ano passado, em maio foi o lançamento. Então, mais ou menos isso. Sou palmeirense, graças a Deus. Sou casado, estou esperando o primeiro filho agora para dezembro. E é mais ou menos isso, Rafael. Antes de eu continuar, só mais uma pergunta. Onde você estudou aqui em São Paulo? Eu estudei do começo do meu... assim, de criança até a 8ª série, estudei no Colégio Catamarã. No colegial, eu estudei no Colégio Bandeirantes. E na faculdade fiz Largo de São Francisco. Essa é a minha trajetória escolar acadêmica. Beleza. E depois você foi fazer o mestrado, foi do Rio Grande do Sul, não é isso? Que, na verdade, eu fui meio ousado. E aí, eu quando saí da faculdade, eu passei no mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, para estudar com o professor César Saldanha, que sempre foi meu mestre intelectual desde que eu o conheci. E passei também na USP. Então eu falei, eu vou começar fazendo os dois e depois eu converto um para doutorado. Mas aí veio a eleição no meio, veio essa vida de parlamentar, né, absolutamente maluca, de vai para cá, vai para lá, votação o tempo inteiro. E aí eu concluí os dois como mestrado. Eu não consegui converter o que eu queria para doutorado. Então hoje, no fundo, eu tenho 2 mestrados em Direito Constitucional, um pela URGS e um pela USP. Muito Temas bom. bastante diferentes.
Muito bom. Então dá para perceber que você é uma pessoa preparada. Você compreendeu? Eu sou Aí eu já não sei, aí é suspeito. por tua conta. Aí é por tua conta. Não, eu sou suspeito para falar, mas vamos lá. Primeira coisa, saneamento. Tenho aqui alguns dados. O Brasil requer, para conseguir atingir metas de universalização, mais de 400 bilhões de reais de investimentos em saneamento, seja na atendimento de água, seja no tratamento, canalização e tratamento de esgoto. Esses 400 bilhões de reais seriam necessários de investimento até, sei lá, 2031, 2032, que é a data lá prevista pelo novo marco do saneamento. A gente tem números terríveis de saneamento. Quer dizer, se você pega o mapa e você vê a região norte, na região norte, 10,5% da população tem atendimento de esgoto. 10,5% tem. Então, são números catastróficos. Por que demorou tanto para sair o marco do saneamento? E paralelamente, você pode explicar para quem estiver nos acompanhando o que é. Porque é de tamanha importância, todo mundo deveria saber o que é, mas aqui está a oportunidade de aprender. E por que demorou? O que é e por que demorou tanto para sair? Não, perfeito. Em primeiro lugar, é só reforçar o que você disse, né? A gente muitas vezes não tem noção da dramaticidade da situação do saneamento no Brasil. Hoje nós temos 50% da nossa população que não tem acesso a esgoto tratado. 100 milhões de almas de brasileiros não tem, e 35 milhões de brasileiros, mais ou menos, varia um pouquinho, 33, não tem água tratada chegando em casa. Isso acarreta situações do século XIX. Nós temos 15 mil pessoas, mais ou menos, varia um pouquinho de ano a ano, que morrem por doenças de veiculação hídrica. Doenças simplesmente porque não tem água, porque tem água contaminada chegando em casa, como, por exemplo, diarreia. A gente tem aqueles casos, principalmente no Nordeste, no Norte, onde a situação é um pouco mais atrasada do ponto de vista do saneamento. Tem muita criança que morre de diarreia hoje, 2020. Então, assim, nós temos um problema típico do século XIX no século XXI. Então, esse é o quadro dramático do saneamento. E aí, você me pergunta, diante de tudo isso, por que demorou tanto para sair um novo marco legal de saneamento? É porque esse não é o primeiro novo marco, esse é um novo marco, mas não é o primeiro. Nós tivemos uma série de leis que regulavam o serviço do saneamento, inclusive a lei de 2007, que estabeleceu o Plano SAB, a lei do saneamento. Só que qual que é o problema? Toda a regulação até hoje não superou alguns gargalos graves para que esse investimento chegue com mais desenvoltura. Tanto é que hoje a porcentagem de empresas estatais, do serviço estatal, é de 94% e apenas 6% está com iniciativa privada. Então, 3 na bolsa. 3 na bolsa. Isso, exatamente. Então, você vê que há evidentemente, há gargalos estruturais, institucionais para o investimento privado. E qual que é o problema? Nós vivemos numa situação muito delicada do ponto de vista fiscal, e o Estado brasileiro não vai ter 400, 500 bilhões de reais, como você disse, nas próximas décadas para investir no negócio. Não tem. O valor que nós investimos de investimento mesmo anual no orçamento é ridículo perante isso. Demoraria século para universalizar com dinheiro público. Então nós precisamos... Aqui não se trata de uma batalha ideológica se tem que ser 100% público, 100% privado. Eu sempre digo o seguinte, para a moça pobre que perdeu o filho por diarreia, para ela tanto faz se o que vai chegar é público ou privado na casa dela. Ela quer que chegue. Mas o problema é que hoje, para que a gente consiga universalizar, de fato, o saneamento no Brasil, nós precisamos de uma participação muito mais robusta da iniciativa privada, de capital privado. E é esse a grande questão do novo marco. Para isso, para que o dinheiro venha, você precisa endereçar com coragem esses gargalos estruturais, que são alguns. Primeiro, há uma anarquia regulatória no saneamento hoje. Nós temos 51 agências subnacionais e nenhuma agência nacional fazendo normas de referência. Então, quem é que vai botar o dinheiro? Você que fala para as pessoas onde é que elas têm que botar dinheiro, Rafael. Quem que vai botar dinheiro num negócio que você não sabe quem que regula, quem que
que regra que vale. E a Ana? Filial... A Ana não é essa agência nacional que deveria consolidar isso ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo a partir do dia 15 de julho, quando o novo marco virou lei. Antes não era. Nós fizemos justamente, diante desse cenário, nós tomamos a decisão no novo marco legal de trazer para a ANA, para a Agência Nacional de Águas, a competência para regular o saneamento a nível nacional, para editar as normas de referência. Outra questão que nós endereçamos é a questão da competitividade no setor. Nós temos a figura esdrúxula para a área do saneamento, ela tem aplicações em outros lugares, dos contratos de programa. Rafael, contratos de programa são contratos que os municípios ou, eventualmente, consórcios fazem com as empresas estatais de saneamento que dispensam licitação para sua renovação. Então, basicamente, a gente está ferindo um comando claro da Constituição da exigibilidade de licitação para a prestação desses serviços. Então, entrou num círculo negativo, em que muitas desses municípios iam renovando os contratos de programa e a situação não saía do lugar. Nós acabamos com a figura do contrato de programa para saneamento. Tem a transição, a gente vai ver agora o veto, quanto tempo vai ser a transição, essa é uma polêmica que tem, mas o fato é que o novo marco foi para esse problema. É o seguinte, olha, não interessa se é estatal ou se é privado. A questão é quem tem o melhor para oferecer para aquele município ou para aquele conjunto de municípios. Beleza? Outra questão. Nós temos uma grande dificuldade, Rafael, tínhamos, né? O novo marco vem para resolver isso, na questão da escalabilidade do negócio. Assim, saneamento dá dinheiro se tiver volume. Não adianta você ter um município muito pequeno, muitas vezes, geralmente, ele não é rentável, ele não é lucrativo quando analisado isoladamente. Então, nós precisávamos de um mecanismo para consorciar municípios para que as parcerias com o setor privado fossem feitas em bloco. Então, nós criamos um novo marco legal, a figura do bloco regional de saneamento, unindo municípios rentáveis com menos rentáveis para licitar conjuntamente. E mais alguns gargalos menores, esses são os principais. Respondendo a tua pergunta, já existia marcos legais de saneamento, mas eles não foram suficientes até hoje para endereçar os principais problemas estruturais que afastam o investimento privado. E o novo marco legal vem com essa ideia. Onde é que estão os gargalos para a gente alterar e fazer com que o dinheiro privado venha com mais segurança jurídica e com mais previsibilidade de retorno. Que é isso que o privado quer, é isso que ele precisa. Então, é nesse sentido que o novo marco vai, de superar esse paradigma também, que é bastante atrasado, de associar o que é público ao que é estatal, entendeu? No sentido de a água é um direito, nós sabemos que é um direito, é um bem público, etc. e tal. Só que tem custos de operação, tem custos para o seu tratamento, para a sua distribuição, e isso, através de uma boa regulação, pode muito bem ser feito pela iniciativa privada. E é isso que nós queremos com o novo marco. Foi um processo bastante discutido no ano passado, com todos os setores, com os investidores, e eu acredito que agora nossa missão é fazê-lo se tornar realidade. Essa é a minha cabeça hoje. Eu tenho uma dúvida. O contrato de programa, esse contrato de programa acaba sendo uma renovação automática, praticamente tácita, que um município faz, um contrato que ele faz com um prestador de serviço, provavelmente uma estatal, não é isso? Isso. E aí você não abre espaço para concorrência. Ou seja, você pula a licitação. E esses contratos devem ser renovados por muito tempo. O que aconteceu com o município aqui do Brasil que acabou de fazer uma renovação e essa renovação só vai acabar o prazo, sei lá, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A empresa pública não tem o recurso para fazer os investimentos necessários para atingir as metas de universalização. Como é que fica esse tipo de caso? Perfeito. Essa era a nossa grande preocupação no novo marco, ao permitir a renovação dos contratos de programa por uma vez mais. Essas renovações dos contratos, qual que é a resposta direta à sua pergunta? Essas renovações, esses contratos de programa, eles vão se submeter
as regras de enforcement do novo marco legal, que prevêem que você precisa apresentar um plano de investimentos, tá? Se falta só 60% daquele município ou daqueles outros, ou daquele conjunto de municípios tem saneamento. Então, o contrato tem que prever qual vai ser o ritmo de investimento e, no caso do setor público, tem que ter a indicação dos recursos orçamentários e dos recursos da empresa que vão ser utilizados nesse processo. Então, sob pena de rescisão contratual e nova licitação. Então, o mecanismo que a gente encontrou foi colocar essas renovações contratuais debaixo de regras de enforcement, debaixo de regras que obrigam o cumprimento das metas. O único caso que há uma exceção, não é exatamente uma exceção, mas é uma adaptação, é o seguinte: às vezes, quando você coloca a necessidade de universalizar até 2033, você pressiona a tarifa. Você faz com que a tarifa aumente para cobrir os custos de universalização. Se esse aumento é tão significativo a ponto de ferir o princípio da modacidade tarifária, que as tarifas de água e outros são semódicas, etc. e tal, tem toda uma jurisprudência sobre isso, você tem um gatilho dentro do novo marco legal para jogar a universalização para 2040, 7 anos a mais, para não pressionar demais o valor da tarifa, entendeu? Então, basicamente é isso. Nós temos regras no novo marco legal de forçar o cumprimento de metas, inclusive em contratos de programa com a penalidade de perda do contrato, né, de rescisão contratual e de nova licitação. Tá. Você sabe que as empresas de saneamento bem administradas dão margem de lucro, margem EBITDA de 40% para cima. Você pega algumas empresas boas, você vai ver que as margens são gigantes. Ou seja, eu não sei por que a gente pode fazer um estudo. Aliás, eu aconselho quem estiver nos ouvindo a entrar no site do Ministério da Infraestrutura, que tem lá um sistema chamado SNIS, né? Que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, dizendo município a município, estado, quanto que já atingiu de universalização, quanto que já atingiu de atendimento de água, quanto já atingiu de atendimento de esgoto. E lá também tem dados financeiros de empresa, não é verdade? Esses NIS têm dados financeiros de empresa. Você vê que a lucratividade é gigantesca. Onde eu quero chegar com isso? Ou a iniciativa privada quer entrar em investimentos em saneamento, só que não consegue. Eu conversei ano passado, retrasado, com o presidente de uma empresa que atende vários municípios. Ele fala: Rafael, eu não consigo expandir porque às vezes eu fico à mercê de um prefeito que muda a regra no meio do caminho. O ponto que eu quero deixar existe dinheiro da iniciativa privada para investir nisso. A regulação não permite. A pergunta que eu faço é: a regulação agora vai permitir? Um prefeito de uma cidade pode interferir num contrato juridicamente perfeito? O passado indica que sim. Perfeito. Essa é outra das grandes questões, né? Nós precisamos tirar o saneamento da volatilidade da política, porque senão é insustentável, de fato. Como é que o novo marco está fazendo isso? A primeira questão que nós precisamos trabalhar, e está previsto no novo marco, é o seguinte: plano e projeto de saneamento. Esse é um aspecto fundamental. Nós precisamos de bons planos e bons projetos de saneamento que tenham respaldo técnico, científico, de que eles param de pé, tá? E esses planos e projetos, eles têm que ser aprovados, essa é a regra, eles devem ser aprovados pelo conjunto de municípios. Como é que vai funcionar a partir de agora? Só retrocedendo um pouco para chegar na tua pergunta. A partir de agora, a gente está fazendo os decretos, estamos regulamentando o novo marco. Todos os governos estaduais deverão aprovar uma lei estabelecendo os blocos regionais. Os blocos regionais podem ser o estado um bloco só, ou pode ser 30 blocos diferentes. Isso depende da viabilidade econômico-financeira. Ponto. E esses blocos serão licitados em grupo. Eles serão blocos para efeitos da licitação e da concessão no saneamento. E aí, o que acontece?
Para cada bloco será feito um plano e um projeto, que devem ser submetidos à aprovação municipal. Por quê? Porque a titularidade do serviço de saneamento, por interpretação do Supremo, não está escrito na Constituição, mas por interpretação do Supremo, é do município. Então, a gente não pode fugir disso. É preciso haver uma autorização pela Câmara Municipal, ok? Todo esse processo que eu estou falando, ele é regulado e tutelado, em certa medida, pela agência competente naquele local, agência subnacional competente. O que acontece se um município que é mais rentável não quiser fazer parte? Ele falou, por que eu vou me juntar com um monte de gente que é deficitário e eu dou lucro? É aquele típico de negócio do filé não querer juntar com o osso para ser licitado em conjunto. E o futuro do saneamento no Brasil depende que a gente junte filé com osso e faça uma coisa equilibrada. Nós colocamos um mecanismo no artigo 50, inciso 7º, Rafael, que é um pouquinho duro, mas que eu julgo necessário diante da situação. Que é o seguinte, beleza, a transferência de recursos federais para os municípios está condicionada à prestação regionalizada do serviço de saneamento. Ou seja, o município que quiser ser independente e ser sozinho e se virar e deixar os outros na mão, porque é mais rentável, ele vai ter que arcar com a consequência de não receber repasses federais. Ninguém vai querer fazer isso. Não tem condição de fazer isso. Era a única forma da gente conseguir grudar filé com osso e fazer com que o saneamento entre de fato. Uma vez aprovado o bloco regional por uma lei estadual e autorizado pelo município específico aquele plano e projeto, você tem todo um acompanhamento da agência local e você tem uma lei estadual estabelecendo qual que é o bloco regional, entendeu? Você não tem mais a volatilidade, por exemplo, do consórcio de município, que cada prefeito entra e quer sair, tira o município. Não, agora nós vamos ter uma lei estadual baseada no marco regulatório federal que estabelece aquele bloco para a prestação do serviço e que impõe penalidades gravíssimas para caso o serviço não seja prestado daquela forma. Agora, evidentemente, tudo isso vai depender agora da formulação dos decretos que nós estamos acompanhando. Eu, como coordenador da frente, eu fiquei bastante honrado. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, me chamou para ter uma cadeira no Comitê de Monitoramento do Marco do Saneamento, o CISB, Comitê Interministerial. Vai depender agora dos decretos e de quão rápido as leis estaduais vão ser aprovadas. Mas ele está mais amarrado. Ele está mais fechadinho, inclusive em nível interfederativo, entendeu, Rafael? Agora, todo mundo, assim, eu sei que quando a gente fala com o mercado, a gente tem que ser otimista, etc e tal. Eu sempre fui muito claro. Eu falei, olha, o novo marco legal, no day after, no dia depois da sua aprovação, vai precisar de um acompanhamento para ver onde é que estão os gargalos. Talvez a gente não tenha previsto algumas coisas, vai ter que entrar no jogo. A partir de agora, nossa missão é acompanhar passo a passo a implementação para ver, olha, aqui a gente precisa ajustar um pouco, aqui a gente mandou bem. Então, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer, primeiro, que avançou muito, eu tenho certeza, mas que nós precisamos acompanhar agora para ver se os problemas estruturais do país não interferem na operacionalização do marco. Mas nós fizemos de tudo para evitar esses problemas, né? Como que é a opinião dos prefeitos? Porque tudo acontece no município. A gente fala em nível federal, a gente fala em nível estadual, mas o saneamento vai acontecer no município. Se aquele prefeito, aquela Câmara, não quiser mudar, ele vai conseguir impedir o avanço? Isso para aqueles pró-atraso. Mas a gente deve ter também muitos prefeitos pró-mercado, pró-avanço, pró-população. Não é nem pró-mercado, é pró-população. Por que tantas prefeituras são avessas a essas reformas que vão permitir o destravamento dos investimentos no saneamento? Por que isso? Tem algumas situações pontuais, assim, eu vou confessar para você, teve mais pressão corporativa organizada no novo marco legal do saneamento, para mim, pelo menos,
do que na votação da reforma da Previdência. Eu fiquei assustado com o ponto sensível que a gente estava tocando no corporativismo aqui do país. O que acontece? O saneamento, em muitos casos, virou um instrumento político, entendeu? De acomodação de cargos, de barganha, enfim. Então, tem uma série que foi sendo construído ao longo do tempo e que o setor de saneamento é sensível politicamente no sentido ruim da palavra, tá? Agora, você pega a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, manifestou apoio ao novo marco formalmente. Grande parte dos prefeitos com que a gente conversa reconhece a necessidade de se consorciar com outros municípios para que seja rentável. Então, tem aqueles casos pontuais onde você está tirando poder e a pessoa deixa de poder barganhar, por exemplo, vota em mim que eu vou levar água para onde tal, vota em mim que eu coloco alguém na empresa de saneamento, enfim. Tem alguns que se movem contra isso, mas é um corporativismo ruim. Mas a maioria das pessoas com que a gente conversa compreendem, prefeitos inclusive, que é necessária essa modernização. E isso se manifestou pela posição da própria Confederação Nacional dos Municípios. O presidente lá, que é o Harold, participou muito, pediu alguns ajustes. Nós fomos, o relator, o deputado Geninho, foi acomodando esses ajustes. Então, eu acho que eu sou otimista com isso, Rafael. Eu acho que tem uma certa consciência generalizada entre prefeitos que era preciso esse passo. E vou te dizer mais. Inclusive governadores mais à esquerda, que tendem a ser um pouco menos pró-mercado, no bastidor todo mundo sabe que precisa fazer uma coisa dessa. Pode negociar a regra de transição, etc. e tal, mas todo mundo sabe que esse é um passo necessário, entendeu? Ter mais participação privada, porque sabe que não vai dar conta de gerir o negócio, entendeu? Não vai dar conta de investir o que precisa ser investido. Então, você pega o próprio governador da Bahia, o Rui Costa, ele participou muito como representante do consórcio do Nordeste nas negociações aqui na Câmara, e ele tem uma visão, arrisco dizer, até moderna do negócio. Ele sabe, claro que depois tem algumas posições que tem que defender, mas há uma consciência generalizada de que uma maior participação privada no saneamento é absolutamente central para a prestação do serviço e para o atendimento a esse direito. Deputado, eu vou mudar de assunto, só que antes eu quero fazer só algumas observações. E se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Porque eu falo muito. Não, você está falando o necessário, o suficiente, o adequado. Mas eu queria dizer que empresas de saneamento bem administradas têm margens de lucro altíssimas. Quem estiver me ouvindo agora e tiver acesso ao Com Dinheiro, procura uma empresa chamada Aegea. Você já deve ter ouvido falar dessa Aegea. Veja se tem fundo soberano como acionista dessa empresa. Tem. Veja se tem banco americano dando crédito para essa empresa. Tem. Eu estava falando outro dia com outro camarada de fundo soberano. Os recursos que esses camaradas têm para investir aqui no Brasil, eles são ilimitados. Ilimitado. O Brasil não consegue capturar tudo isso. Só que o Brasil não captura porque ele não quer, porque não tem legislação. Com o marco legal a gente espera que venha, legislação que dê a proteção para o investidor fazer o investimento dele. Seja ele investidor brasileiro, seja ele investidor... Ou seja, não falta dinheiro, deputado. Falta um corpo regulatório que dê proteção para quem quer investir. Não é o retorno garantido. O que não pode é você fazer um investimento e o prefeito de um determinado município, de alguma maneira, atrapalhar, como já aconteceu com pedágio. A gente já viu cenas de pedágio sendo destruídos, algumas iniciativas de reestatização. A gente precisa de paz regulatória e estabilidade. Agora, o que precisa mudar a regulação, o Congresso entendeu tanto que aprovou esse marco regulatório. Só mais uma última pergunta. Essa regulação estadual, essa legislação do nível estadual, vai demorar para sair? E se não sair, o investimento também não sai? Não, a gente tem prazo para os estados se adaptarem
fazerem a legislação. Agora eu me esqueci qual que foi o prazo que a gente colocou na lei, mas há prazo para cumprir isso e há sempre punições a isso, entendeu? Há punições em termos justamente que é o que dá para fazer de transferência de recursos, para que possa sair com celeridade. Então, agora eu esqueci como é que foi a negociação final, se foi um ano e meio, se foi até 2020, mas tem um prazo para a edição das leis estaduais. Então a gente pensou nisso e encaixou. E depois é de interesse dos governadores também de fazer isso. Como a gente deu um prazo para os governadores também renovarem contratos de programa, se eles quiserem, porque tem governadores, inclusive, por exemplo, Caiado, que é um cara de direita, não sei se pode classificar assim ou não, mas enfim, é um cara do DEM. Ele queria mais prazo para renovar contrato de programa, porque ele quando você senta na cadeira de governador é diferente de quando você está fora, eu acho. O Caiado quis reestatizar a empresa elétrica ou eu tô enganado, eu li errado? O cara é dito de direito, você é direito. Ele quis. Não foi ele mesmo? Foi. Parece que é um rolo enorme lá, eu não sei direito qual que é, mas há prazo para a edição da lei regional com respectivas incentivos punitivos para que eles cumpram, entendeu? Entendi. Eu quero passar agora para falar de reformas. Mas antes eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta apimentada, aquela pergunta de jogar lenha na fogueira. Como que o Senado, eu sei que você é deputado, como que o Senado vota na semana passada, ou há poucos dias, um aumento para funcionário público? Aí eu fico vendo, o marco do saneamento demorou para sair, o novo marco demorou para sair, e agora a gente vê o Senado votando aumento de salário para funcionário público. O país está quebrado, o país está numa situação gravíssima, a dívida pública vai passar 100% do PIB. Tem uma notícia que a dívida líquida já está em 60% do PIB. O governo procurando maneiras de fazer a reforma tributária, que vai ser o tema agora, e o Senado vota aumento de funcionário público. Deputado, Brasília não é o Brasil, deputado. Como é que você responde a isso? Não é uma crítica a você, mas, claro, nada pessoal, mas o brasileiro tem o direito de ficar revoltado quando o Congresso, na figura do Senado, vota aumento do funcionário público numa situação como essa. Sim. Primeiro tem uma questão que é o seguinte. Tinha um pouquinho mais de matizes aquela votação. E eu já falo que eu votei a favor, eu fui na reunião, não sou base do governo, mas fui na liderança do governo para me manifestar junto com todo mundo naquilo lá que teve e batalhei pelo negócio. Mas tinha um pouquinho mais, era um pouquinho mais matizada a situação. Não era exatamente um aumento que a gente estava dando. A gente estava permitindo que, se governadores e prefeitos pudessem, respeitados um monte de critério, eles dessem. Então isso já dá na hora que você vai votar com pressão, essa diferença o pessoal sentiu. O que eu acho no Senado, no fundo, além das brigas políticas que existem internas lá, foi uma falta de... porque tem muito disso aqui, né, Rafael? Tem muito recado dado. E essas votações sensíveis, infelizmente, ainda tem essa sensação de vamos dar um recado aqui para eles sentirem, etc e tal. O que eu acho uma temeridade, né? Você fazer uma coisa dessa com 120 bilhões potenciais em reais. Isso é claro, isso é importante de falar. Quando eu digo da Matiz, que tinha o negócio, é que não era, o impacto não era necessariamente de 120 bilhões. Podia ir de 0 a 120 a depender da decisão de prefeitos e governadores. Agora, é claro que o prefeito e o governador sente uma pressão tremenda para dar o reajuste, né? Mas, enfim, quando a esquerda falava, não, quem está dizendo que é 120 bilhões não é verdade, etc e tal, eles tinham uma certa razão nisso. É porque... Continue. É que entre umas ligações a gente está votando, Rafael, a lei do gás. Então, estava falando aqui, ligou o líder do governo pedindo para ir lá para ajudar a votar o texto do gás. Mas, então, tem essas matizes que eu tinha dito e tem a questão dos recados que são dados. Mas, no fundo, foi uma coisa um pouco assodada que não houve tempo de articulação, entendeu? Então, quando você tem pouca informação um pouquinho desencontrada, e bota uma votação dessa que
para muita gente é difícil apertar o botão e ir contra um interesse corporativo. Se não está muito bem explicado e muito organizada a votação, dá problema. Tanto que queriam votar naquela noite na sessão da Câmara. E aí o presidente Rodrigo foi lá e falou, gente, esquece, bota a sessão da Câmara para amanhã, porque se for para o plenário, sem explicar tintim por tintim qual é o impacto disso, a tendência natural é você votar no mais fácil, entendeu? É permitir reajuste. Então, foi uma situação circunstancial ali. Eu vou fazer agora, eu quero que você fale das reformas, as que devem sair primeiro, se é administrativa ou tributária, mas antes eu vou colocar aqui você na fogueira, porque eu não faço pergunta fácil, não. Pergunta fácil é aqui, não. Não, boa, fala. Você votou a favor do aumento do fundão eleitoral? Se sim, qual o argumento? E depois já fala das reformas tributária e a reforma do administrativo. Por favor. Perfeito. A questão do fundão, a gente votou com a proposta do governo. O que aconteceu? Que a proposta do governo, acho que é 1,8, eu esqueci o número exatamente. Qual que é o grande problema nessa seara? Na minha opinião. O Supremo fez uma besteira. O Supremo Uma? Ele fez uma besteira? Só uma. Uma besteira. O resto tá tudo certo. Desculpe, data vênia. O Supremo, quando mexe em estrutura política, sempre faz besteira. Essa foi uma delas. A gente teve uma proibição da doação de pessoa jurídica. Via Supremo, não foi uma decisão legislativa. Eles interpretaram a Constituição, sacaram de lá um coelhinho, etc e tal, que não está escrito em nenhum lugar, mas proibiram a doação de pessoa jurídica. O que acontece? Você financiar uma campanha de presidente da República, de governador ou de deputado em certos estados com doação de pessoa física, se você não é filiado ao Novo e tem um monte de amigo empresário, você nunca vai fazer isso, entendeu? E mesmo o Novo, e eu sou muito amigo do pessoal do Novo, no Nordeste tem dificuldade. No Norte tem dificuldade de financiar as campanhas com as regras que ele tem de não usar o fundo eleitoral. Então aqui é um problema de financiamento da democracia que eu acho que o Supremo errou e colocou a Câmara numa situação, o Congresso numa situação de haver necessidade, sim, de ter um fundo eleitoral para que você possa financiar as campanhas e não ter uma avalanche de caixa 2. Sempre vai ter 3,8 bi, deputado. 3,8 bi. Sim, 3,8 bi. Mas você veja o seguinte, nós temos uma estrutura política hoje de 55 mil vereadores. Vamos supor que mais ou menos tem umas 10 candidatos por vaga. Vai dar o quê? 550 mil candidatos a vereadores. Temos 5.500 prefeitos disputando. Você multiplica isso aí por 3, por 4, é o número de candidaturas de prefeito. Então, assim, eu acho que o modelo ideal para mim é um modelo misto, em que haja... Desculpa, modelo misto não. É um modelo em que haja regras claras para doação de pessoa jurídica, para que a gente consiga financiar com regras, etc. e tal, eventualmente com limites, a nossa política com doações de pessoas jurídicas. E depois estimular cada vez mais a doação de pessoa física, porque o melhor que tem é o cidadão que, consciente da visão que ele tem sobre o bem comum, ele possa financiar. Desculpa, entrou outra ligação, que ele acha mais compatível com a sua visão de mundo. Diante da vedação constitucional que nós temos agora, a doação de pessoa jurídica, não tem outro caminho, Rafael, do que ter um fundo eleitoral. Você pode discutir se é 3,8, se é 2,8, mas enquanto a gente não conseguir voltar com a doação de pessoa jurídica, vai precisar existir algum mecanismo com dinheiro público. E tem um argumento que é o seguinte, o financiamento público vem sem o carimbo do interesse da empresa, tá? Que é um argumento que tem que ser endereçado com coragem. Você doa, eu sou empresário, eu vou doar para alguém que eu espero, eu posso ser altruísta, sim, doar, porque eu acredito que ele vai fazer o melhor para o país como um todo, mas cá entre nós, a gente quer que ele nos ajude depois, concorda?
eu quero que depois eu tenha um acesso ao poder. E isso, às vezes, é legítimo, não tem um problema você ter um interesse privado da sua empresa e querer que o governo ajude você, porque você, no fundo, está beneficiando a sociedade também, mas isso é muito facilmente corrompível. Então, o fundo eleitoral serve para abrir uma brecha nessa lógica e poder ter um dinheiro que não vem com carimbo de um interesse privado. O problema é o seguinte, nós estamos vivendo num país com pandemia, com gastos públicos absolutamente exorbitantes, com uma máquina estatal, então ter um fundo eleitoral é discrepante, não é prioritário, mas ele tem a sua lógica de ser, entendeu? Vamos lá, reformas. Sai alguma reforma esse ano? Ou a única reforma que vai ter vai ser uma reforma em algum prédio lá de Brasília? Você quer que eu te anime ou você quer que eu fale a verdade? A verdade, me dê a verdade. Eu acho que tem um livro muito bom, Into the Wild, um filme maravilhoso. E o personagem, o Chris McCandless, fala, me dê a verdade. Só a verdade, só isso que eu quero, só a verdade. Perfeito. Não, micro-reformas vai. Hoje a gente vai aprovar a lei do gás, provavelmente, que faz no setor do gás mais ou menos aquilo que a gente está fazendo no setor do saneamento. Tem algumas questões. Reforma administrativa. O governo finalmente anunciou que vai trazer aqui para a Câmara na quinta-feira a reforma administrativa. Que na minha visão, não sei se você concorda comigo, Rafael, na minha visão, ela deveria preceder a reforma tributária. Porque não adianta a gente ficar mexendo em tributo se o dinheiro que a gente arrecada vai para manter uma máquina inchada e uma máquina ineficiente. Então, do ponto de vista conceitual, me parece justo e correto que seja a reforma administrativa a primeira a ser apresentada. Por circunstâncias alheias a minha e a tua vontade, o debate está mais amadurecido na reforma tributária. Ele tem sido tocado há um pouco mais de tempo, tem mais debate acumulado. O que me faz prever uma votação mais célere da reforma tributária do que administrativa contra aquilo que seria a minha vontade. Qual que é a questão agora? Você vai ficar chateado, mas eu vou falar a verdade. A gente, daqui a 26 dias, começa a campanha eleitoral. Dia 27 de setembro. E vai até o dia 15 de novembro. É um período que a Câmara continua funcionando, que o Senado continua funcionando, e principalmente agora com a sessão virtual, vai ter votação normal, etc. e tal. Mas temas complexos e impactantes, como uma reforma tributária ou uma reforma administrativa, que é difícil de votar até em tempos de paz total, num período eleitoral, me parece temerário apostar de que a gente consegue aprovar. Embora nós estejamos trabalhando toda semana nisso, está tendo, como é que fala? Está tendo audiência pública da Comissão de Reforma Tributária toda semana. Nós estamos ouvindo todo mundo, fazendo pacto, unindo as duas propostas da PEC 45 e da PEC 110. Enfim, o trabalho está sendo feito, mas eu me surpreenderia se a gente conseguisse votar ainda esse ano uma proposta, tá bem? Embora acho que no ano que vem a gente consegue. E reforma administrativa, a mesma coisa. Nós podemos começar esse debate, mas ele não vai ser concluído esse ano, num período eleitoral. Essas duas reformas, me parece que vão começar a discutir, e é importante que seja agora, mas elas são reformas para serem aprovadas no primeiro semestre do ano que vem. Minha leitura, tá? Entendi. Eu também concordo que o meu cachorrinho aqui, a primeira reforma deveria ser administrativa. Eu acho que a primeira discussão, na minha humilde e reles opinião, é qual é o tamanho do Estado que a gente quer ter. Porque como que a gente vai ficar discutindo eficiência tributária se o governo quer arrecadar mais? O governo quer arrecadar mais. Agora a gente já viu com a popularidade dele alta, a leitura vamos estender essa bolsa, porque essa bolsa dá voto. Então, a gente não consegue ter um welfare state, que o Brasil tem, na medida do possível, muito melhor que o dos Estados Unidos, não é verdade? Os Estados Unidos não tem SUS, não é isso? Precisa melhorar o SUS? Eu acho que ninguém discute, tem que melhorar o SUS. Mas a gente precisa ter a presença do Estado em todos os lugares. Aí muitas pessoas vão dizer que não. Qual o tamanho do Estado que a gente quer? A gente quer ter um nível de serviço norueguês? Ou a gente quer ter um nível de serviço
americano, que é muito ruim, né, para o serviço do Estado. Sem isso, não vai discutir reforma tributária. O que eu entendo é que o governo vai fazer uma reforma tributária para arrecadar mais. A sua visão é que vai ser neutra ou realmente vai arrecadar mais? Eu só vou dar uma informação. A proposta do governo de CBS, da contribuição sobre bens e serviços, vai passar o PIS/COFINS, que para muitas empresas de serviço é de 3,65 para 12. Aí vai falar o seguinte, não, mas agora a empresa vai poder tomar crédito. Aí a empresa que não toma crédito, qual crédito uma escola toma? Qual serviço ela compra? Então, a gente sabe que vai aumentar a carga tributária. Você tem essa visão ou minha visão está deturpada? Não, eu acredito que assim, o governo sempre vai puxar o cobertor para esse lado de aumentar a arrecadação. E eu vejo com muita preocupação esse gostinho doce populista que o Bolsonaro sentiu na boca agora, de que é impactante. E aqui não tem nada, eu não gosto de ser irônico nessa matéria, porque se a gente pega o impacto que esses R$600 do auxílio emergencial teve na vida das pessoas, né, ou que um auxílio de R$300 tem, você transforma a vida de muitas pessoas com isso. Então, eu acho que uma discussão de um programa de transferência de renda racional, que tenha as condicionalidades corretas e que seja bem focalizado, é uma discussão absolutamente legítima e bacana de fazer. Agora, o problema é que isso, você vê, é popularidade na veia e que governante não gosta. Então, me parece que o governo e a visão também bastante fiscalista do Ministério da Economia contribui, nesse caso, para isso. Eles não querem gastar, mas eles querem arrecadar. Vai fazer com que o governo sempre puxe o cobertor para esse lado de aumentar, de alguma forma, com todos os artifícios retóricos possíveis. A gente até criou o TRF falando aqui que não ia aumentar a despesa, né? É o 6, né? É o TRF 6, é isso? Exato. A gente votou contra. O PV foi um dos 3 partidos que votou contra. Mas há um consenso entre os líderes da Câmara, Rafael, de que não dá para uma reforma tributária aumentar tributo, aumentar a arrecadação no Brasil. Então, eu vejo hoje, entre os líderes da Câmara, essa consciência e essa capacidade de puxar o cobertor para o outro lado, entendeu? De forma que eu não acredito que passe uma reforma tributária que, por meios transversos, aumente tributo. Ainda bem que existe o poder executivo, judiciário e legislativo, porque nesse caso, eu acho que o poder com a cabeça mais no lugar, nunca esperava que eu fosse falar isso, é o legislativo. É o legislativo. Eu acho que a influência do Rodrigo Maia nas declarações dele, dizendo que a sociedade não aguenta mais aumento de tributo. A sociedade não é boba. Quando o governo propõe o seguinte, olha, eu vou aumentar agora o CBS, vou implementar a CBS, e lá na frente eu tiro a CPMF lá nova dele, que é o imposto digital, e lá na frente eu tiro o tributo sobre a folha. Pô, qual que você acha que vai ser implementado e qual que vai ficar para o dia de São Nunca de tarde? Então, põe agora essa nova CPMF, que o Guedes não gosta que fale que é CPMF, que é um tributo digital. Tem dente de CPMF, pele de CPMF. Mas você chama de imposto digital. Vai enganar quem? Ainda bem que tem. Eu aprecio muito nesse aspecto. O trabalho do Rodrigo vai dizer o seguinte, cara, não faça aumento de tributo pela Câmara, mas não é essa a vontade do Executivo. E sabe uma coisa, Rafael, que aqui já que eu falei tanto de interesse corporativo, eu vou falar bem de uma coisa do parlamento, me entenda bem, depois cada um julgue conforme quiser. Mas o fato de você colocar 513 pessoas muito diferentes, com background completamente distinto, com uma visão de mundo distinta e com, enfim, e ter que construir um mínimo de consenso, você apara muitas arestas. Você chega geralmente no meio termo que tende a parar radicalismos, isso em um período normal. Então, o Rodrigo Maia ele tem vocalizado um pouquinho o que esse movimento geral de consenso. Por isso que o parlamento é tão importante. Né? Muito importante.
o parlamento, ao colocar pessoas muito diferentes para ter que entrar de acordo sobre um objeto, ela para muitas arestas, o que é difícil de fazer quando você tem só a perspectiva do governante. Eu não consigo julgar um governante que está tomando uma atitude, porque eu não sei, se eu estivesse lá, qual é o tipo de preocupação que você tem, qual que é o tipo de necessidade. Então, é bom que haja essa divisão, como você falou perfeitamente, entre os poderes, porque cada um tem uma perspectiva diferente com relação ao mesmo objeto. E isso faz com que a gente evite muitos erros e apare arestas importantes. Não, o que eu enxergo é que o Brasil muitas vezes fica... A gente tem mais alguns minutinhos, mas se tiver que interromper por conta de votação, se for pelo Brasil, pode interromper agora. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O que está acontecendo? A votação do Gás chamou o TV e passou para outra liderança. Mas é o mérito já? Já é porque ele está de retirada de pauta. Já está em votação do vídeo. Ah, tá. É retirada de pauta. Isso. Não, então tudo bem. No mérito eu vou lá. Ó, se tiver que interromper agora, não tem problema, a gente vai ter que fazer outra rodada, porque eu quero falar de financiamento eleitoral, eu quero voltar a falar de financiamento eleitoral e eu quero falar sobre outras reformas, mas eu já estou me autoconvidando, já estou convidando você para outra live. Vamos fazer. Importantíssimos da nação. Não, vamos fazer. É a nova lei do gado. Tem mais alguns minutinhos aqui, depois eu tenho que ir lá para o plenário. Tá bom. Falando ainda da reforma, a reforma política, isso acontece em qual ordem? Uma coisa é o que você acha e outra coisa é o que você gostaria, outra coisa que vai ser política, tributária e administrativa. Eu acho que vai acontecer tributária, depois administrativa. E a política não vai acontecer. A política não vai acontecer. Muito bem, muito bem. O seguinte, vocês estão falando aí da lei... Deixa eu explicar uma coisa, Rafael. Reforma política profunda é uma reforma típica de momentos constituintes. Porque você mexe muito com a estrutura do poder. Então, para você superar... Ou você tem um consenso muito grande, ou você tem muita dificuldade de fazer isso num período de normalidade constitucional. As pessoas falam, não, mas vamos aprovar voto distrital ao invés de voto proporcional, pauta com a qual eu concordo. Cara, isso dá um trabalho, mexe tanto com a estrutura já estabelecida do poder e tudo é feito em camadas, que isso mexe muito com muitos interesses. Então é difícil de construir um consenso desse. E a mesma coisa com reforma presidencial, de presidencialismo, parlamentarismo. Um dos meus mestrados é sobre parlamentarismo, sobre presidencialismo, defendendo essa aplicação ao Brasil, para a gente abandonar esse sistema arcaico presidencial que nós temos. Só que isso é muito difícil, você construir um consenso, porque você precisa de um presidente, no fundo, que tope perder poder, que tope abrir mão de poder. Entendeu? Então, isso... ou a gente constrói a consciência muito aos poucos até formar um consenso, ou se não, é em momentos constituintes, entendeu? Tá bom. Política ambiental. O acordo que o Brasil fez com a União Europeia está em risco? Isso é um problema de natureza ambiental ou é de interesse dos agricultores europeus que não querem livre comércio com o Brasil? As duas coisas, né? As duas coisas. Primeiro, hoje o acordo foi por água abaixo, como disse o Mourão. Na hora que o vice-presidente fala que foi por água abaixo, o que a gente vai fazer, né? Óbvio que foi já. Então, aqui, tudo na vida não é 100%, são várias variáveis, né? Não dá para falar que é só uma coisa. Tem uma dimensão de um protecionismo por parte de setores agrícolas dos Estados Unidos, da União Europeia, e tem uma questão de política internacional, que é a questão ambiental, que a gente está passando uma imagem terrível, com um monte de bate-cabeça, com um monte de paralisia administrativa em órgãos importantes na questão ambiental. Eu sempre digo assim que a pauta ambiental é uma pauta bastante transversal. Você pode ser esquerdista e apoiar, ela virou uma pauta meio de esquerda, né? Você pode ser conservador e apoiar, você pode ser liberal e apoiar. Ela se tornou um ponto estratégico para o nosso desenvolvimento econômico, dado que isso é valorizado internacionalmente. Então, eu acho que nós precisamos aproveitar isso, porque o Brasil tem lições para dar para o mundo na área ambiental. A gente não pode
cair no engodo aqui dentro de querer brigar por conta disso. Se o mundo valoriza a proteção ambiental, é o momento do Brasil. Porque a gente mantém 60% da nossa vegetação nativa de pé, porque a gente consegue produzir biocombustível como ninguém consegue no mundo, biodiesel, etanol, enfim. Então, respondendo à tua pergunta, o acordo está bastante em risco por esses dois motivos, e deve ter outros também. Só que o que nos cabe fazer nessa seara, além de uma diplomacia inteligente, é dar os sinais certos de que o Brasil reconhece que a proteção do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade, é uma riqueza para nós. Isso pode dar dinheiro para nós. Eu estou relatando agora um PL que trata justamente de... eu queria conversar com você, ver sua perspectiva mais técnica sobre o assunto. Como criar instrumentos econômicos, ou seja, monetizado, como monetizar conservação ambiental. Como você transformar um ativo ambiental que gera serviços ambientais num ativo financeiro transacionável, reconhecido, etc. e tal. Pô, isso é uma baita discussão moderna que une ambientalista com agro, com o mercado financeiro e que é a típica pauta que o Brasil tem que estimular. Isso depende, claro, do Acordo de Paris, como é que a gente vai tratar a precificação de carbono e tudo mais, mas esse tipo de pauta ambiental moderna não é briga ideológica, mas essa pauta ambiental moderna precisa ser prioridade para o país, entendeu? Olha, vários investidores são sensíveis a fundos que colocam assim, ESG. Você pôs no seu fundo que é ESG, você vai atrair dinheiro. Então, eu acho que o Brasil tem um problema seríssimo de comunicação. Não comunica todas as iniciativas maravilhosas. O Brasil, a energia elétrica, a matriz energética brasileira é maravilhosa, é renovável. Agora, investimentos gigantescos em energia eólica, em energia solar, enquanto a Europa, ou parte dos Estados Unidos usam carvão ou outras fontes de energia não tão de qualidade renováveis como a brasileira. Porque você ainda tem a energia nuclear com uns sérios riscos. Então, o Brasil realmente tem lições a dar, mas se comunica muito mal. Então, quem não se comunica bem, como dizia o velho guerreiro, não é da sua época, o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Eu acho que o Brasil está se estrumbicando demais por não saber passar a mensagem. Rico, a gente tem mais 1 minuto, passe suas mensagens finais e eu queria marcar outra live com você. Mas depois a gente combina. Só passe suas mensagens finais, por favor. Não, eu só agradecer muito a você, Rafael, e a todos que nos assistiram. Para mim é uma alegria poder conversar assim abertamente sobre os assuntos, sobre o país. Eu fico muito à disposição para essas lives e para outros assuntos. Eu acho que assim é uma diretriz do meu mandato estabelecer um intercâmbio institucionalizado e frequente com gente que está na ponta e que tem conhecimento acumulado. Porque nós decidimos no mesmo dia sobre aumento de pena para um determinado crime, nova lei do gás e a abertura de crédito para não sei das quantas. Se nós não temos essa oportunidade de conversar, de ter essa aproximação do parlamento com as pessoas que operam na prática, no dia a dia, nossa atividade parlamentar sai perdendo e, no final das contas, o Brasil sai perdendo porque a gente não teve essa troca de conhecimento. Então, para mim, é uma alegria conversar contigo. Eu fico muito à disposição e sempre que tiver alguma coisa aqui tramitando que te chame a atenção, você tem um gabinete aqui em São Paulo, Rafael, quem nos assiste também, para trazer ideias, sugerir emendas, sugerir abordagens para a gente melhorar a qualidade da nossa legislação. Então, obrigado por esse canal, por essa oportunidade e certeza que é uma primeira conversa assim de muitas, viu? Então, brigadão. Eu que agradeço a sua disponibilidade, eu agradeço a sua gentileza, a sua paciência em responder as minhas perguntas. Eu fico muito feliz de ter pessoas gabaritadas em Brasília. E tenho certeza que você tem muito a oferecer ainda para o país. Um abraço e felicidade e sucesso para o Brasil.
Amém. Obrigado, Rafael. Um abração. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.